Esta mensagem é de autoria do canal e tem por título Evangelho. Introdução. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Romanos 1:16. O que é? O Evangelho é a boa notícia da salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo. É a mensagem central da Bíblia. Queridos ouvintes, o Evangelho é a mensagem da salvação que fala da vida de Jesus, o que ele fez e o que podemos obter através da sua vida, morte e ressurreição. Gostaria nesse momento de lhes falar sobre as boas notícias e as más notícias que provêm desse Evangelho. De certa forma, as más notícias são necessárias, pois todo aquele que não tem Cristo está verdadeiramente morto e então se faz necessário que as pessoas que estão mortas espiritualmente peçam ajuda a Cristo para que lhe vivifiquem-as por meio da sua palavra. Sobre as boas notícias iremos aprender sobre bênçãos, presentes divinos e a infinita misericórdia oferecida àqueles que dão passo até Jesus e que nunca mais o deixa, sendo fiéis até o fim para que os mesmos ganhem uma coroa de glória na vida eterna, vida sem fim. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Agora sobre as más notícias iremos aprender sobre a realidade da situação em que se encontra a humanidade sem Deus, pois ela está em pecado e se não se arrepender e deixar seus caminhos, caminhará para o castigo eterno. Desenvolvimento. Irei vos falar de 3 más notícias. Primeira má notícia: todos pecaram. Segunda má notícia: as obras não podem salvar. Terceira má notícia: morte eterna. Primeira má notícia: todos pecaram. Então, irmãos, essa é a primeira má notícia que venho lhes dizer. A Bíblia fala que desde o princípio a humanidade caiu em pecado. O que é conhecido de cada um de nós, na história de Adão e Eva, sendo que eles preferiram viver a experiência de comer do fruto proibido e depois aprender as consequências de sua decisão, e com isso, caíram de um estado perfeito para um estado imperfeito e sujo pelo pecado. Para todos nós, começando por mim, digo-vos: não utilizem esse princípio mudando de vida e aprenda. Mas escolha algo melhor e então aprendam e depois vivam. Quem vive primeiro e depois aprende, pode cair no mundo das drogas, cair no mundo da impureza e deixar os caminhos do Senhor. Para exemplificar, basta lembrarmos do filho pródigo. Sua história se encontra em Lucas 15, que em sua juventude quis sair da casa do pai, pegar sua parte da herança e viver uma vida extravagante e cheia de luxúrias. E quando ele aprendeu a lição de que o salário do pecado é miserável, arrependido voltou à casa do pai. E querida igreja, a história deste filho pródigo pode nos dizer que quem quer viver uma vida de prazeres carnais está prestes a aprender que o salário do pecado é a morte. Irmãos, eu não desejo para ninguém que está aqui o que irei lhes dizer, que aprenda a forma bíblica de viver muito tarde, lá no castigo eterno. Por isso aprenda a Bíblia, aprenda a oração, aprenda a santificação. Por favor, antes que seja tarde demais, pois lá no inferno seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:44. Queridos irmãos, e isso de viver primeiro e depois aprender, está na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas que têm boa saúde não leem a Bíblia e por isso vivem errando, e quando aprendem o quanto desperdiçaram a vida já parece ser muito tarde. Viver e aprender está presente naquele que obtém uma vida de alto valor. Viver, quando na verdade deveria calcular e refletir se pode pagar. Aprender. Vive e aprenda também está presente na vida de muitos quando vão ao culto. Muitos na igreja brasileira não aprenderam que Deus nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2:9. E eu creio que o sacerdote de Cristo se veste decentemente, e o sacerdote de Jesus fala o que é correto e o que é edificante. No entanto, muitos passam o dia envolvidos com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2:16, ou seja, coisas que não procedem de Jesus, além de também não se esforçarem para aprender a viver no temor do Senhor. Para que meus irmãos possam entender melhor este assunto, irei exemplificar o que falei. Um exemplo: viver. Cometer pecado, aprender. O pecado gera tormento, destruição e morte. Tiago 1:15. O pecado, sendo consumado, gera morte. Segundo exemplo: viver. Ir às festas mundanas, aprender. As farras é pecado contra Deus, como diz em Tiago 4:4. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Terceiro exemplo: viver. Passar o dia na televisão e nas vaidades, sempre querendo mais das coisas desse mundo, que é igual ao que diz este versículo: os olhos não se fartam de ver,
nem os ouvidos se enchem de ouvir. Eclesiastes 1:8, e outro versículo diz: a sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam Da e Da. Provérbios 30:15. Aprender, desfrutar das coisas mundanas é caminho de morte, diz a Bíblia. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Provérbios 14:12. Todos pecaram é refletido nos homens e mulheres que não buscam a Deus e por isso vivem a vida neste mundo cegos. Tendo o princípio vive e aprenda em sua vida. Dando continuidade, irei lhes falar sobre outro princípio de vida que é melhor do que o sistema viva e aprenda, que é o aprenda primeiro e depois viva. Agora lhes falarei alguns exemplos. Primeiro exemplo: aprender, ler a Bíblia em busca de alimento espiritual, sabedoria e conhecimento do Santo. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência. E Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia. Também está escrito para a consolação dos que amam ler a Bíblia. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João 6:51. Viver, glorificar a Deus através das nossas ações, como está escrito, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Segundo exemplo: aprender, pedir a Deus em oração que Ele nos ensine a sermos santos, como dizem em Pedro 1:16, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ponto e vírgula. E também nos faça mais semelhante a Cristo, como diz em Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Viver, fazer tudo para a glória de Deus, assim como diz 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem, ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Certo pregador disse que quando ele lia essas palavras na Bíblia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 13:23, ele se enchia de temor e ficava aflito e desejoso de achar um meio de ser salvo. Porém, quando li o próximo versículo que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 13:24, este pregador prostrava-se de joelhos e adorava a Deus, com intensa alegria. Então, querido ouvinte, todos pecaram, mas todos têm a oportunidade de serem salvos. A condenação é decisão humana, como diz Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Todavia, a salvação você só consegue com a ajuda de Deus, como diz João 6:37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Antes de ir para a próxima má notícia, deixo-vos 2 versículos que nos mostram que todos pecaram, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia. Isaías 64:6. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Gênesis 6:5. Segunda má notícia: as obras não podem salvar, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Romanos 13:20. Os muçulmanos, os judeus que seguem o judaísmo e os católicos acreditam que as obras ajudam na salvação. Porém, a Bíblia vai contra essas religiões, pois em Gálatas 13:10 está escrito que todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Com essa informação, podemos entender que as obras não salvam, e quem pensa ser muito bondoso ou ter um grande coração e isso a ponto de chegar perto do próprio Deus e declarar os motivos em que deve ser salvo, esta pessoa está no mínimo equivocada e com a mente cegada pelo Deus deste século, o inimigo de nossas almas. Devemos nesses últimos dias pregar a palavra exaltando a Deus e de forma alguma engrandecer o homem além do seu chamado, pois o apóstolo nos diz que alguns devemos honrar. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem honra, honra. Romanos 13:7. Sendo importante saber que nossa adoração é para Deus e nossa salvação vem unicamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e eu não reparto a minha glória com ninguém. Isaías 42:8. Continuando, é necessário aprender que somos salvos não por nossos feitos obras, mas pelo sacrifício de Cristo por nossos defeitos. Somos salvos para as boas obras. As obras são evidência de nossa salvação e não a causa. Terceira má notícia:
Morte eterna. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos 9:17. Ímpios são os que desprezam a palavra de Deus. Essa, queridos ouvintes, é a má notícia mais apavorante para muitos. Todavia Cristo pregou mais sobre o inferno do que muitos outros assuntos. Nosso Senhor quer nos alertar a fugir da ira vindoura. Mateus 3:7. E nos advertir a não sermos lançados nas trevas exteriores, sendo que ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8:12. Ninguém nos ama mais do que Jesus Cristo, mas também ninguém mais do que Ele alertou-nos sobre o inferno e o juízo. Queridos irmãos, assim como não existe palavras para explicar o quão bom é o céu, do lado oposto podemos dizer que não existe uma forma de descrever as intensidades dos sofrimentos do inferno. Jonathan Edwards disse em um de seus sermões que a maioria das pessoas que não servem a Jesus inventam e planejam uma forma de serem libertas do castigo eterno, sendo que essas pessoas pensam que serão bem-sucedidas. Entretanto, na realidade, nós sabemos que a parte de Cristo não há salvação. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Agora irei lhes falar sobre 3 boas notícias. Primeira boa notícia: aceitar a Jesus é a única forma de sermos salvos. Segunda boa notícia: graça abundante. Terceira boa notícia: vida eterna. 1. Aceitar a Jesus é a única forma de sermos salvos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creiam receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10:43. Este nome que esse versículo fala é o nome de Jesus, e só é salvo quem recebe o perdão de Deus. Jesus é o motivo de estarmos vivos, de estarmos hoje na casa do Senhor. Ele é a única solução para a nossa vida. Ele é o único que nos reconcilia com Deus. Ele é o caminho para o Pai, como dizem João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muitos se voltam para o Papa, mas o Papa não pode dar salvação. Muitos se voltam para Allan Kardec, para Maomé, para Buda, mas todos esses morreram e não possuíam o poder de trazer salvação ao homem. Salvação há somente em Jesus, e Ele é o único escape para o homem. Muitos admiram Napoleão, Nabucodonosor, Hitler, Faraó, Alexandre o Grande, Sócrates e outros. Porém todos esses morreram, são como diz o Salmo 104:29. Se lhes tiras o fôlego, morrem, e voltam para o seu pó. Agora o valor de Cristo é superior a todas as coisas, e Ele é soberano sobre tudo, porque dele, por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Cristo possui a maior excelência da sabedoria e o mais excelente poder, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 1 Coríntios 1:25. Cristo é o caminho. Muitos estão perdidos nesse mundo. Quantos estão em depressão, oprimidos pelo inimigo? Mas Cristo, Ele te olha com amor e promete alívio se for essa a sua necessidade, se você for até Ele com todo o seu coração. Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Muitos dizem creiam e aceitem a Cristo que tudo vai melhorar, e não é bem isso que a Bíblia ensina. Escute só o que diz João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Também em 2 Timóteo 13:12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Com esses versículos vemos que não é aceitar a Cristo para tudo melhorar, e sim para você melhorar. Aceite a Cristo e seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais humildade, uma pessoa mais feliz. Os discípulos de Cristo na terra não tiveram mansões e não tiveram muitas das vezes o que comer, mas por meio deles e pela fé que eles tiveram, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. E sobre a sua perseverança até a morte está escrito em Hebreus 11:36. Alguns foram insultados e surrados, e outros, acorrentados e jogados na cadeia. 37 outros foram mortos a pedradas, outros, cerrados pelo meio, e outros, mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. 38 andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles,
Então, querido ouvinte, se nós quisermos entrar na fé cristã em busca de regalias nessa vida, somos como esses que são dito em Filipenses 3:19, eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Queridos irmãos, talvez alguém diga: será que Deus quer que vivamos na miséria? Não mesmo, pois Cristo põe sobre nós o seu Espírito e então com o seu poder podemos fazer proezas nessa terra, como está escrito em Filipenses 4:13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Romanos 8:37: somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então Deus pode sim fazer um servo ou uma serva passar em um concurso ou gerenciar uma empresa, ou ser um empresário. Mas o mais importante é as almas que estão lá fora, e um ensinamento muito precioso do Evangelho é que Cristo quer nos levar a ter amor pelas almas, e a forma prática de termos essa compaixão pelos perdidos é passando tempo com Deus em oração, leitura da palavra, consagração, jejum, louvor, estudos que contribuem para a edificação, comunhão com os irmãos, entre outros. 2. A graça abundante, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 13:24. Queridos ouvintes, falar sobre a graça de Deus é maravilhoso. Esse é um dos temas centrais da reforma protestante, que é o sola gratia, que quer dizer somente a graça. A graça de Deus é o seu favor, o qual nós não merecemos, é como diz Salmos 113:5-8. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Do pó levanta o pobre, e da miséria ergue o necessitado, para fazê-lo sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Com essa informação, podemos ver que Deus, mesmo sendo grande e poderoso, não esquece de nós. Assim como o Senhor tinha em vista a salvação de Lázaro, o mendigo que virou o príncipe no céu, podemos perceber que aqueles que são esquecidos da sociedade, desprezados até mesmo pelos membros de sua família, são os indivíduos os quais o Senhor tem um amor surpreendentemente grande. Isso aconteceu com o mendigo Lázaro. Escute só Lucas 16:22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Penso que esse rico teve um velório cheio de luxo, porém no inferno estava em condição de tristeza, dor e sofrimento. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e uma coisa é certa: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:7-8. Tudo está triste para o rico, porém tudo é alegria para Lázaro. No céu, Lázaro pequenino é grandemente exaltado. Ele vive, como diz esse versículo de Apocalipse 13:21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que vivia mendigando na terra é privilegiado no céu, e isso por causa da maravilhosa graça de Deus. No céu, Lázaro não sofre dor e nem sofrimento. Tudo para ele é paz, justiça, alegria, benevolência, ternura e amor. Lá Lázaro pisa em ouro, tem ele sua parte na árvore da vida e não cessa de adorar o Cordeiro, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Apocalipse 5:12. Dando continuidade, gostaria de explicar o conceito bíblico da palavra graça. Entretanto, aos que já sabem, serve para alicerçar fundamento bíblico, como está escrito em Filipenses 3:1. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Definição da palavra graça: é a benevolência, que é a demonstração de bondade e misericórdia incondicional de Deus. Sua fonte é: a graça vem de Deus Pai, através de Jesus Cristo. E seu propósito é: a graça nos salva, nos justifica e nos transforma. Como receber a graça abundante? Primeiro, é necessário arrependimento. Reconheça seus pecados e se arrependa. Segundo, é necessário fé. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Terceiro, é necessário oração. Peça a Deus para receber sua graça. Agora irei lhes falar sobre uma história bíblica impactante, a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, o qual era muito amigo de Davi, o qual foi pastor de ovelhas, salmista, guerreiro e rei de Israel. Jonatas morreu em uma guerra contra os filisteus, que são os inimigos do povo de Deus. Davi tinha prometido a Jonatas que ele seria benevolente e misericordioso com a sua família. Então, anos mais tarde, Davi se torna rei em Judá e em seguida em todo Israel.
E Davi se lembra da família de Jonatas e chama Mefibosete, que era coxo dos pés, para o seu palácio para lhe dar uma mensagem que mudaria sua vida por completo para melhor. Escute só o que Davi fez com ele. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu continuamente comerás pão à minha mesa. 2 Samuel 9:7. Acontece, queridos ouvintes, que Mefibosete morava em Lodebar, lugar desolado, sem recursos e improdutivo. Um local inóspito, sem vida e sem prosperidade. O sentido espiritual dessa passagem é profundo, pois nós estávamos no lamaçal do pecado, como diz Salmos 42: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Nós não tínhamos esperança alguma de salvação, porém a sublime graça do Senhor nos escolheu. Isso se vivermos uma vida em obediência a Deus. Nos recolheu para sentarmos na mesa junto com Cristo e com todos os que compõem a família daqueles que são tantos como a areia da praia e tantos como a areia do mar, como diz o louvor 509 da harpa cristã. Escute também o que diz Apocalipse 19:9: disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós que somos desprezados pelo mundo, temos semelhanças com Mefibosete. Não somos nada aos olhos dos arrogantes, somos pequeninos, somos servos. Porém, ao chegarmos nas mansões celestiais, seremos príncipes e reis, e unidos com nosso amado Jesus iremos governar eternamente, pois se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. Todavia, para quem for apóstata, se o negarmos, ele também nos negará. 2 Timóteo 2:12. Por isso, você que me ouve e não fez aliança com Deus, saiba que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Tito 2:11. E hoje é a oportunidade de você aceitar esse Jesus que nos enche de alegria, que cura as feridas, e que sempre nos auxilia. 3 Vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Querido ouvinte, a Bíblia fala que o lar dos que aceitam a Jesus e são fiéis a Ele não é aqui na terra. Nossa moradia está lá no céu, onde mora o Deus bendito e Criador de todas as galáxias e todas as estrelas. A Bíblia nos diz que a vida eterna é grátis. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:2.23. Todavia não é fácil. Escute o que diz Lucas 13:24: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Então, para nós a vida eterna é grátis, mas é conquistada com dificuldade, somente para os que têm Jesus no seu coração. Como dizem 1 João 5:12, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A vida eterna é muito mais do que um lar, do que uma recompensa, do que uma viagem e do que uma coroação. A vida eterna é um relacionamento profundo e amável com o próprio Deus, onde os seus servos estarão sempre em sua presença e conhecerão mais e mais da sabedoria, do poder e da glória de Deus eternamente. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. A vida eterna é dada apenas para os que são obedientes a Cristo e que fazem o bem nessa terra, pois esses são os pacificadores, os puros de coração, os pobres de espírito, os quais perseveram em fazer o que é correto nessa terra. Sobre eles está escrito que o Senhor dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Romanos 2:7. Conclusão. Agora, queridos irmãos, falarei um resumo deste breve estudo. As más notícias. 1. Todos pecaram. A humanidade caiu em pecado desde Adão e Eva. 2. Obras não podem salvar. Nenhuma obra humana pode garantir salvação. 3. Morte eterna, consequência do pecado. As boas notícias. 1. Aceitar a Jesus é a única forma de sermos salvos. Ele é o caminho para a reconciliação com Deus. 2. Graça abundante. Deus oferece benevolência e misericórdia incondicional àqueles que se arrependem e vivem em comunhão com Jesus. 3. Vida eterna, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Agradeço por ter ouvido a Jesus. De você que já aceitou a Jesus, persevere no caminho para o céu. Não desista. Persista, que a vitória é certa. Lembre que até mesmo a tartaruga chegou na arca por perseverar. E você que ainda não aceitou a Jesus e tem desejo de receber essa salvação, peço que me permita orar por você agora. Escute. Pai amado,
Peço por este honesto ouvinte que tem o desejo de te aceitar, pois no seu coração sabe que sem ti não há esperança de chegar ao céu. Peço-te, meu Pai, coloca nesse momento neste honesto ouvinte a alegria da salvação, a paz que excede todo o entendimento e a força para não deixar a caminhada. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e envia o teu Espírito para fazer parte dessa vida desse meu querido ou dessa minha querida ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.